que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Dia 11 horas 3 minutos, programa Ponto de Encontro. Nesta manhã específica, inclusive, a gente meio que esquece, né? Sou filho, talvez você não sendo pai, você de repente pode esquecer. Mas como esquecer uma data tão importante, até porque já pensamos, assim, numa dimensão maior, que só existimos porque existe um pai. Amém? Nessa manhã, que o Espírito Santo possa estar te convencendo de que realmente Ele o trouxe essa terra para propósitos, e dentre os propósitos, a paternidade. E inclusive essa semana foi veiculado nos meios de comunicação, filhos reivindicando a paternidade, ou seja, pais que até então não tinham registrado seus filhos. E eu fico pensando, é uma dádiva, né? Você ser pai, né? E a própria Bíblia diz que a família só existe por causa disso, né? Bom dia você, pai que nos escuta. Olha, que a bênção de Deus esteja sobre a sua família, porque a família também é a instituição mais importante criada por Deus. E sem família não existe civilização, não existe sociedade, e muito menos o povo de Deus, a igreja. Nem Israel, nem a igreja, que é o povo da nova, ou seja, da nova aliança, do novo concerto. Não é assim, doutor Hernani? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, Luísio. Bom dia, Betinho. Bom dia, meu querido Rádio Ouvinte. Hoje, 14 de agosto de 2016, um dia muito especial para mim, particularmente. Sou pai, né? E enquanto o Celso está abordando o tema, eu estou me lembrando de que Jesus Cristo, quando foi condenado à morte, ele foi trocado pelo filho de um pai. Sabia disso, Celso? Ele foi trocado. Ele foi trocado pelo filho de um pai. É que a Bíblia diz que quando Jesus foi condenado à morte, Pilatos quis soltá-lo. E porque não viu em Jesus nenhum crime. Ele era completamente inocente, sem falta nenhuma. E ele viu no dia da Páscoa, porque era a Páscoa, na sexta-feira pascual, a oportunidade de soltar, de dar um indulto para Jesus. Ele falou, hoje eu solto Jesus. Está entendendo? E estava preso, um homem chamado Bar-Abas, entende? E o Pilatos falou assim, eu vou soltar Jesus hoje, porque esse Bar-Abas não vale nada. É um ladrão, tá entendendo? É um homicida e uma pessoa que causa transtorno na cidade. Então vai ser fácil. Então Pilatos apresentou Jesus e Barrabás. E de repente ele falou, quem é que vocês querem que eu solte? Esse aqui é inocente, não fez nada. Esse aqui é ladrão e salteador. E o povo falou, né? Solta Barrabás. Mas Barrabás, solta Barrabás, não queremos é Barrabás. E é interessante, Celso, porque o nome Barrabás quer dizer isso, filho de um pai. Eu havia até comentado em programas anteriores, você tinha feito essa reflexão. Eu estava pensando comigo mesmo, Barrabás é filho de alguém, né? Não, olha curioso. Jesus não foi trocado por alguém por nome José. Está entendendo? Nem por nome João, por nome Pedro, não foi. Ele foi trocado pelo filho de um pai. Aí eu pergunto, quem é que não é filho de um pai? Não é verdade? Jesus foi trocado por todos nós, porque todos nós somos filhos de um pai. Aleluia. Isso que é importante a gente entender. O Pai Supremo. Na palavra de Deus, não é?
Quer dizer, eu, por exemplo, Hernani, quem é você? Sou filho do meu pai. Doutor, isso vem até reforçar, nos dias em que vivemos, esse conceito de família está tão assim, meio que fora do esquadro, vamos colocar assim. E como é importante a família, né? Pai, quer dizer, Deus, até porque Deus é pai, né? Então a gente vê que tudo é parte de um princípio. Quando Deus nos mostra na sua palavra certas argumentações, isso serve de base e lições para a nossa vida secular também, né? É que, Celso, na verdade, Jesus, ele lembrou o que o salmista dizia: todos vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. E na verdade, nós que dizemos que somos filhos de Deus, nós na verdade somos filhos adotivos de Deus. Porque, bom lembrar isso aí. Nós somos filhos adotivos, porque filho legítimo, Deus só teve um filho legítimo. Amém. E esse filho legítimo chama-se Jesus. Na verdade, que quer dizer, Deus é a salvação. Ignorado por muitos, né? É ignorado, mas quer dizer isso, Deus é a salvação. Olha, quando você fala Jesus, Deus é a salvação, em qualquer circunstância, Deus é a salvação. Então, eu louvo a Deus por esse carinho paternal que Ele tem conosco. Amém. Deus tem um carinho paternal conosco, não é? E Ele nos trata como filhos, olha só, como filhos. E dizendo até mesmo assim, filho meu, olha só, dá-me o teu coração. Porque não tem coisa mais preciosa no homem do que o coração. E eu fico pensando assim, Celso, como médico há 45 anos já, vou fazer 46 anos, como Deus tratou com cuidado o coração. Porque quando um homem chega a colocar um marca-passo, quando um homem chega a fazer uma revascularização do coração, tá entendendo? Nas coronárias, para o coração voltar a bater, quando se descobrem remédios para o coração, quando o coração está irregular, quando o coração está fraco, é porque ele não aguenta mais. Entende? Porque ele bate de que maneira? Ele bate quando você está sorrindo, ele está batendo. Quando você está triste, ele está batendo. Quando você está de olhos fechados, ele está batendo. Está de olhos abertos, batendo. Quando você está correndo, ele está batendo. Quando você está dormindo, Sal. O Betinho está ajeitando as carrapetas, o coração dele está batendo, não tem jeito. Se você está sofrendo, o coração está batendo. Então quer dizer que uma hora é plausível que esse coração, opa... Não, eu acho que chegar, né? é o que mais sofre no nosso organismo, é o coração. E por outro lado, o coração é muito altruísta. Sabe por causa de quê? Ele só se alimenta depois que alimenta todo o organismo. Olha que coisa bonita que ele faz. Ele manda sangue para tudo quanto é lugar, para todo o território do corpo humano. E depois que ele manda tudo, aí quando volta o sangue, aquele sangue entra nas suas coronárias e vai irrigando aqui, oxigenando ali, aí agora ele tem alimento, ele manda novamente. Ele não fica, ele não é egoísta. Ele recebe e manda novamente. E uma abertura rapidinho, parece que Jesus observou essa questão aí, né? Do coração procede a saída. Então fez uma correlação com a vida do homem no que diz respeito à vida espiritual, né? Do coração procede. Já que o coração é o órgão mais importante, vamos colocar assim, do corpo humano, seria em que proporção cérebro e coração são, na sua avaliação? Desculpe, doutor, como é que foi? Qual seria, na proporção de importância para o corpo humano, o coração, em primeiro lugar, o cérebro? Como se situa essas duas coisas, esses dois órgãos do corpo humano? Porque Jesus falou muito do coração, né? Do coração procede a saída da vida, do coração. É bem verdade que o coração, é uma analogia, o coração, quando se fala espiritualmente, está dizendo do intelecto, né? Do pensamento, da razão, enfim. É que na verdade, o órgão vigil, o órgão que toma conta realmente é o cérebro, né? O cérebro é o comandante em chefe, né? desse organismo fantástico, porque ele tem cerca de 6 bilhões de células no cérebro. Pouco, né? Pouca coisa, né? 6 bilhões. 6 bi. Agora você imagina, Celso, olha as atividades que um cérebro não tem.
a capacidade que ele não tem. Mas acontece o seguinte, que Deus colocou no nosso corpo os membros, entende? Conforme a importância do corpo. Imagina, por exemplo, né? Onde é que está o cérebro? Por exemplo, o coração sofre muitas pancadas. Mas se o cérebro sofresse as pancadas que o coração sofre, o cérebro estava morto. Estava variado. Deu morder? É como diz aquele livro pensador, o cérebro é a cabeça pensante. Não, veja bem, onde é que está encaixado o cérebro? Na chamada calota craniana. O cara dá cada cabeçada só. Esse jogador de futebol, entende? De vez em quando um sangra, né? Que é o choque de cabeça com cabeça. Mas o crânio é muito resistente. Como aguenta a pancada? O cara cai de cabeça, cai de lado, cai de fronte, cai de nuca, entende? Ele aguenta a pancada de tudo quanto é lado, né? E já o coração não foi feito para carregar pancada, levar pancada. Já o crânio foi para levar pancada, entende? Agora, quem sustenta a cabeça? Isso é outra coisa muito interessante. Quem sustenta a cabeça é o nosso pescoço. Mas o pescoço é muito frágil, Celso. E tem muita gente que pensa que o pescoço foi feito para carregar peso. Não foi. Pescoço, você que é chapa do outro lado, né, Zé? Você que é chapa, pensa que pescoço é para carregar peso. Não é para carregar peso, é para carregar a cabeça. Entende? E carregando a cabeça, é incrível a cabeça como ela depende do pescoço. Porque na cabeça estão os olhos. Entende? Então, se você for olhar para trás, você depende do pescoço. Se você quiser ouvir com atenção, você depende do pescoço. Você muda o cérebro, você depende da mão para ouvir. Olha só. Se você quer cheirar alguma coisa, depende das narinas. Aí você também depende do pescoço. Olha como é que é importante. Então, tudo Deus colocou no órgão, no nosso corpo, vamos dizer assim, de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia. Então Deus, eu louvo a Deus porque esse Pai, né, ele criou o homem com um cuidado tremendo, maravilhoso. Só que nós não valorizamos essa obra de excelência de Deus, né, que é o homem, né? Com certeza. Depois dessa aula de anatomia, né? Anatomia. Ponto de encontro também. Tem isso. Ouvinte, você pode ligar 3824-1410, Rádio Itapirão AM, você vai clicar também lá no YouTube, Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro, você vai ter lá vários debates. Aliás, não vou nem falar debate, porque esse programa não se propõe a debater. Mas e esclarecimento. Você vai ouvir lá, vai ver lá os irmãos falando, o pastor Hernani, nosso professor Carlos Henrique, de temas muito interessantes que vão, com certeza, te trazer um esclarecimento sobre doutrinas bíblicas. Olha, são 11 horas já, uma hora, a parte da manhã, é uma coisa assim. A minha irmã falou assim, eu não sei porque que amanhã voa como se a tarde o relógio parasse, né? Não é nada disso, né? 11 horas e 16 minutos. Esse programa é bem família, não é, doutor Renato? Muito família. Mas hoje eu estou notando que tem um toque especial. Não é assim, professor Carlos Henrique? Olá, irmão Celso, bom dia. Irmão Hernani, bom dia. Betinho. E eu gostaria assim de, né, assim de antemão, já dar os parabéns, né? Hoje é um dia muito singelo, né? O segundo domingo de agosto, né? É um dia assim em que nós nos lembramos, né, dos nossos genitores, né, que são nossos pais. Então, assim, eu gostaria assim de dar assim, os meus parabéns ao irmão Hernani, parabéns ao irmão Betinho, parabéns ao nosso querido Aloysio Soares, né? E também parabéns a cada ouvinte, né, do ponto de encontro que é pai, né? Não importa se, entendeu, que seja pai biológico, né, ou se é um pai gerado do coração, né? Pai gerado do coração, né? Assim, não gerou na sua semente, né? Mas gerou, né, do coração, né, do sentimento. Aliás, nós, Henrique, assim, alguns padrastos que nós conhecemos, né, a gente vê filhos falando que, olha,
é um verdadeiro pai. Eu não tive pai, mas olha, o meu padrasto me adotou como tal, né? E então é bom salientar, até porque a gente estava vendo uma campanha nacional, doutor Hernando, para as pessoas, os pais reconhecerem seus filhos. A gente acha tão uma função tão nobre, né, essa questão da paternidade. Quantas pessoas a gente depara aí querendo... eu tinha tanta vontade de ter um filho, e às vezes não pode, né, situações várias, e você foi privilegiado com esse dom divino. Olha, valorize isso, né? Valorize. Alguns filhos chorando porque não conhecem seus pais. O que dizer sobre isso, doutor Hernando? Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Exatamente. Pessoas que... Filhos, né? A gente conhece algumas pessoas, que você vai até orar, né? Fazer algumas pessoas. Eu queria conhecer meu pai, né? E a gente fica pensando numa coisa tão... ligada assim ao ser humano, né? Tão pertinente. Né? Eu ouvi há pouco tempo, numa palestra, um pastor dizendo assim: um pastor, um dia, estava na igreja, a igreja cheia, ele disse o seguinte: agora, você que conheceu alguém que fez alguma coisa para que você aceitasse Jesus, alguém que orou por você, cumprimentou você, abraçou você, ajudou você a ter fé em Jesus Cristo. Se você está aí hoje na igreja, a igreja é muito cheia, levante o seu lugar e cumprimenta essa pessoa, dá um abraço a essa pessoa. Pessoa que fez alguma coisa para você ter fé. Aí diz ele que o pastor, né, aí de repente a igreja se levantou e todo mundo anda para um lado, anda para o outro. De repente, sabe o que aconteceu, Saulo? Sim. O pastor ficou sozinho lá em cima. Ninguém se lembrou de dar um abraço ao pastor. Olha a coisa. Acontece as coisas. Acontece. Mas olha a coisa curiosa, não é verdade? E ele falou, gente... Nem os filhos dele, não? Ele falou assim, ninguém, ele Que falou, coisa. ficou sozinho lá em cima do... Entende o que é? Vai aí um alerta para você ouvinte, você internauta. E todo mundo... Circulando. E todo mundo correndo para um lado para o outro, abraçando um, abraçando o outro. Oh, meu irmão, não sei o que, obrigado, meu irmão. Aí você orou por mim, né? E passou lá sozinho. Dentro desse raciocínio, é possível um pai Não. esquecer o filho? Não, aí eu queria falar que a palavra de Deus fala que nós temos pais na fé. Também. Pais na fé. Pais. E o pai na fé, o grande pai na fé de todo crente, chama-se Abraão. É o chamado pai exaltado. Não é exaltado porque ele se exaltava, mas exaltado porque Deus exaltou acima. Abraão. Entende? De outros. Ele é o nosso pai na fé. Não é? E ele fez tudo, não é, que nós deveríamos de fazer. Né? Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Ele saiu. Sai da tua parentela. Ele saiu. Né? Deixa os teus bens. Ele deixou. Vem para a terra que eu vou te mostrar. Ele foi. E diz a palavra de Deus que quando ele chegou lá, ele não sabia onde ele estava. Ele não sabia o que era aquilo. Mas ali ele fez um altar. Entendeu? Ali ele adorou esse Deus que chamou. Não importa onde você esteja, Não importa. adore a Deus. Adore a Deus. E depois, né, Abraão não tinha filho, olha só. Ele não tinha filho. E Deus falou assim, você vai ter um filho. Mas ele tinha 99 anos. Entende? Você vai ter um filho. É linda essa história. E a mulher dele falou assim, isso aí é brincadeira. Eu estou com 90. Risos. Risos. E o anjo disse para... Por que a tua mulher está rindo? Para não rir, não. Entende? E por causa disso? Ela vai ficar... Ela vai Por ficar causa disso, vem grávida. Isaac, vem Isaac. E aí, com 100 anos, surgiu um homem chamado Isaac. O que Deus pode fazer na vida de um homem? O que nenhum homem faz por ele. Como é que um médico pode fazer uma pessoa com 100 anos gerar um filho? Uma mulher com 90 anos gerar filhos? Entende? Mas o Pai das Luzes pode. Mas Deus pode. Amém. Se Ele quiser, entendeu? Glória a Deus. Ele faz do nada tudo. Amém. Entende? Então, hoje realmente é um dia especial para nós levarmos em consideração também os nossos pais na fé. Amém. Aqueles que Uma nos boa geraram espiritualmente. E né? que é a coisa mais importante. Né? É muito importante. Porque aí está em questão a nossa eternidade, não é assim, Carlos Henrique? Também olha só, porque Jesus, né, com Nicodemos, né, ele falou que
que quem é nascido, né, da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito, né? Porque se assim, o Pai, né, genitor na carne, né, é assim muito lindo, né, muito bonito, né? Eu ainda não tive, né, esta experiência, né? Eu vou tê-los, né? Mas gerar, né, no Espírito, né? E isso é realmente fantástico. Filhos na fé é muito mais importante Exatamente. que filho na carne. Exatamente. Sabe isso? Quer dizer, o Celso fala que não é pai, mas ele já gerou muitos filhos. Amém. É até um paradoxo, né? Não que... agora, realmente, é bom te colocar aqui. Família é tudo para Deus. Porque sem família, nem os pais espirituais existiriam, né? A gente vai colocar assim. Mas, ô Celso, mas quando você nasce, você é filho de quem? Filho do meu Você é filho de homem. pai. Quando você nasce, você é filho de homem. Você pode ser filho do Lula, da Dilma, você é filho de homem. Agora, você precisa ser filho de Deus. Amém. Isso é importante. E para você ser filho de Deus, você tem que fazer o quê? Olha, você tem que passar pelo novo nascimento. Nascer de novo. Amém? Não é O verdade? Carlos Henrique abordou muito interessante, tem que que nascer é de João 3,3. Foi o que ele disse para Nicodemo, né? Aliás, esse programa está só bem família hoje, tá 11 horas e 24 minutos. A gente vai chamar os aniversariantes, até porque vamos fechar esse pacote dessa primeira parte aqui, com o Dia dos Pais, e certamente um dia também de aniversariantes. Não é assim, Aloysio? Pensando interessante, você que hoje aniversaria, é uma data tão assim importante. Eu posso comemorar 2 vezes, ô pastor? Como é que é isso? Dia dos Pais, meu aniversário. É tipo aquela questão do ano bissexto. Como é que faz isso? Você só comemora de 4 em 4? Ô Celso, É um privilégio. o apóstolo Paulo ele fala assim: alegrai-vos sempre do Senhor. Amém. Todos os Você dias. vai, fez aniversário, não sei o quê, alegrai-vos sempre do Está ouvindo, Senhor. ouvinte? Então você tem um motivo especial para se alegrar. Você que está aniversariando hoje, receba do programa Pão de Encontro. Receba o que, pastor, do programa Pão de Encontro essa manhã? Você que está completando mais uma data natalícia. O que o Pão de Encontro pode sugerir nessa data tão assim especial? E também nos Dias dos Pais, né? Uma coisa assim que veio englobar tudo isso que a gente está falando de família aqui. Ô Celso, hoje ele estava tratando na escola dominical sobre fazer a vontade de Deus, né? E um dos textos marcados está escrito assim: mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Aí eu fiquei pensando assim, tem muitas pessoas que têm muitas riquezas. Aí você começa a conversar com uma pessoa a respeito dessa pessoa que tem muitas riquezas, você fala assim: mas não vale nada. Eu conheço essa pessoa. Está entendendo? A família dele não vale nada. Então, muitas vezes, as muitas riquezas não qualificam a pessoa. Agora, um bom nome, como é maravilhoso, né? Mais vale um bom nome, né? Você fala assim: você conhece aquela pessoa ali? Às vezes é uma pessoa pobre, Celso. Uma pessoa humilde. Você conhece aquela pessoa? Olha, que coisa maravilhosa. Hein? Amém. Que coisa gostosa essa pessoa. Eu conheço, eu sei onde ele mora. Pessoa simples. E vocês falando assim, eu vou chamar o pastor Ronaldo Família, para esse seu alô. Eu fico imaginando como a palavra de Deus é tão maravilhosa, né? E eu me lembrei de Provérbios 30, que Salomão vai observando essas coisas, né? Verdade. Olhando assim, tal. E ele cita também. Ele fala de 3 coisas que impressionam, com outras palavras. O voo da águia no céu. Isso, a gente às vezes lembra desse versículo, cita assim, as pessoas ficam impressionadas. O caminho da cobra na penha. A pedra, né? E o galo. navio, né? Navio no alto mar. E o galo ainda. E o Só anda ereto. Não, e o caminho do jovem, do homem com a sua amada esposa. É verdade. Aí eu fiquei imaginando assim, como Deus ama então a família, não sei até como Deus faz questão de
estar presente num relacionamento familiar. Não é assim, pastor Ronaldo? No Dia dos Pais, parabéns também para a sua Amém. paternidade aí. Amém. Obrigado. Bom dia, ouvintes do Ponto Encontro. Bom dia, pastor Hernani, Celso, Carlos Henrique, Luiz, Betinho. Está chegando aí, né? Betinho tá a caminho. Tá a caminho. Então, glória a Deus. Todos os papais também, bom dia. Seja realmente um dia muito abençoado. E como já disse aí, melhor é um bom nome do que muitas riquezas. O papai precisa ser um ensinador da família, um ensinador dos filhos na presença do Senhor. Interessante, o doutor Hernando falou muita coisa aqui, o Carlos Henrique, mas sempre tem alguma coisa para falar da parte de Deus, né? Chegou o pastor Ronaldo e acrescentou muito essa abertura, essa manhã tão especial do programa de domingo. E a gente vai fazer uma oração nessa data tão importante. Quer citar alguém, gente, que Eu quero. aniversaria hoje? Você falou, é isso que eu queria. Mas antes, Celso, você desculpe eu tomar um pouquinho do tempo, mas o tempo é precioso, né? Mas eu queria mandar, também, né? eu queria mandar um alô, um abraço pro Gil do táxi. Fugiu do táxi, né? Eu não sei se ele fugiu. Fugiu. Mas não fugiu da sua memória. Mas o Gil, tá entendendo? Ele merece o nosso respeito. É um bom nome. É um bom taxista. E ele foi sempre atento e assíduo ao ponto de encontro. E não é só o Gil do táxi, não. Nós temos outros taxistas também que ouvem ponto de encontro. E meu abraço para eles. E eu quero mandar um abraço também para uma pessoa muito querida e que me comoveu muito um dia desses, não é? A Ireni. A Ireni é a esposa do Edgar, ali na Vinhosa, não é verdade? E ela falava assim, olha, doutor Hernani, eu gosto de sair da minha igreja correndo para ouvir ponto de encontro. E ela gosta muito de ponto de encontro também. Ireni, você sabe que você é preciosa também para ponto de encontro e nós temos reservado para vocês, e não só para as pessoas do mundo não, mas para os filhos de Deus também, coisas preciosas que estão na palavra de Deus e que às vezes você não ouve no trivial, não é? Com certeza. Eu queria mandar um abraço para o Sebastião Galvão, né, para a nossa querida Célia Tomazini, um abraço também para o Adão que, aquele homem, né, que espalha os seus brilhos ali em frente ao centro clínico e vende coisas bonitas, gostosas, Adão. e que é também ouvinte bom de ponto. Um abração também para o Marreta, né? O Marreta? Marreta sumiu, rapaz. Mas deu muita marretada. Né? Marreta, que eu me lembro, é um goleiro, deve saber, um goleiro da segunda divisão do campeonato Itaperuna. Pois é, mas ainda queria mandar um abraço para a Dalva. É uma estrela, né? Não sei nem porque que ela mora lá em cima. Esposa do Antônio da prefeitura. A Dalva também é cliente, ouvinte ponto de encontro. Um abração para a Dalva, né? Mas um abraço também para todos os nossos queridos radiovintes dos bairros, né? Da cidade de Itaperuna, dos distritos de Itaperuna, das cidades adjacentes e de outras cidades que ouvem de longe também, ponto de encontro. Nosso abraço. Calçado, né? Ali, no Espírito Santo. Calçado, pois é, olha só. Muriaé, na verdade, e outras cidades. Bem, e agora, você falou de aniversariante, eu quero mandar um abraço para Gisélia, que não é Binti, mas é Gisélia. É Gisélia. Gisélia, dia 8, ela completou mais um aniversário. Mandar um abração para o Otávio Luiz. O Otávio Luiz é filho da Joana Dark. Giovanna, eu digo que ela é Giovanna. E brincando, pastor Ronaldo, uma vez eu falei com ela, o seu nome é muito bonito em italiano, quer dizer Giovanna, né? Aí um dia eu ligo para lá para o consultório e falo, por favor, Giovanna está? Uai. Aí ela falou assim, aqui não trabalha Giovanna. Aí eu falei assim, Joana. Você é da própria. Foi muito engraçado. O Otávio Luiz é filho da Giovanna, da Joana Dark, do José Luiz também. Deus abençoe o Otávio Luiz. E eu quero mandar um abração para uma pessoa agora, fez 80 anos. Juraci. Né? É membro lá da Casa de Oração do Aeroporto, né? É mãe da Cláudia, esposa do pastor Ailton. Juraci, olha, você é muito especial, hein, mulher? Nosso abraço também carinhoso. E
E queria fazer um convite, porque ontem a Casa de Oração do Aeroporto começou a comemorar 6 anos de existência. Não é? 6 anos. E nós recebemos ontem lá 2 irmãs, olha, joias raras. 2 irmãs joias raras. Uma conhecida como Elite Neves. Ô Luísa, bota essa musiquinha baixinha pra gente, só pra gente ouvir um pouquinho. Tá lá pra fora? Levanta mais. Pelos acordes. Calvário, caminho de morte. No alto, gravada uma cruz. Na cruz, quem é o fraco da força faz forte e dá vida aos mortos. Jesus. E maravilha. Calvário e cruz, que provisão, o véu foi rasgado, sou feliz. Pois é, Luiz. Ontem a Elite esteve ali na casa de oração com a pastora Elizabeth, não é verdade? Eu não estou aqui para rasgar confete, mas foi uma bênção. Ou não foi, pastor Ronaldo? Com certeza, e continua sendo. Olha só, o Betinho nem fala nada, porque ele estava tocando também lá. Tá entendendo? E logo ontem eles estiveram lá, essas irmãs do Rio de Janeiro, e hoje estarão novamente, ali, às 19h30. Olha, se você não tem, não é, alguma coisa assim para você fazer, olha, e mesmo se você tiver, vai ouvir algo diferente, algo novo. E algo especial preparado por você com muito carinho, com muito amor também. Então a Elite Neves e Elizabeth estarão logo mais ali na casa de oração do aeroporto, não é? Atrás da Unig, no altinho assim, não é? Indo lá para Vinhosa, naquele cantinho assim, não é? Então eu deixo meu abraço para todos vocês e o meu convite também, né? Logo mais estaremos nos alegrando no Senhor pelos 6 anos de existência da casa de oração do aeroporto. Bem, olha, eu achei interessante esse louvor. Nos hinos, a gente normalmente temos escutado ultimamente, quase não se vê, né? Calvário, cruz. Parece que os compositores ultimamente têm esquecido essa coisa tão emblemática, né? Da salvação, da doutrina da salvação. Mas faz bem ouvir hinos assim, não é? Faz bem. E eu queria te perguntar, pastor, e se você quiser adquirir um CD, como fazer? Eles têm um CD? Você sabe que, não sei, elas não vieram aqui motivadas pelo... Por isso, né? É interessante. Mas logo mais eu vou... Ah, mas eu queria... Eu queria perguntar ela ontem. Eu ia perguntar ela. Mas eu queria ter um CD. Eu tenho um CD dela, né? Mas esse eu não posso ceder. Não pode. Vamos orar pelos Você deve ter uns 20 e poucos anos também, igual desse igual de casa. Mas uma delícia. As músicas. Vamos oração pelos aniversariantes. Então, pode fazer. Deus Santo e amado, nós queremos te louvar por essa data tão importante. Ó Deus, por tudo que já foi falado aqui, baseado na tua palavra, essas coisas só acontecem porque há um Pai celestial, um Pai criador, provedor. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, pelos pais, pela família, enfim, pela igreja, Deus, e pelos seus propósitos que o Senhor tem acerca da família, começando pelo Pai, Deus. Muito obrigado, Deus, nesta data, que haja uma reflexão também das famílias, os pais também, que possa exercer realmente a sua paternidade, como foi colocado aqui no princípio. Há tantos filhos procurando os seus pais, e que, ó Deus, quem sabe essa data, hoje, o Teu Espírito Santo possa incomodar, Deus, conforme foi colocado aqui, não só aquele que gera, mas aquele que cuida, o Pai, na autenticidade da palavra, Deus. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. 11h38. Carlos Henrique já me abordou lá fora. Olha, eu quero, toca no tema hoje. Vamos chamar então variedades? Ah, meu pai. Variedades do ponto de encontro.
Mas antes aqui, da gente falando, sempre tem um tema bíblico que nós temos proposto aqui nas manhãs de domingo. Rafaela Silva. É assim, Betinho? Bom, Rafaela Silva. mas... Ah, sim, pois é. É a nossa medalhista olímpica do judô. E me chamou a atenção uma declaração que ela fez aqui. Essa medalha vai para todos que me criticaram e falaram que eu era a vergonha da minha família, que eu não tinha capacidade de estar em uma Olimpíada e que era para eu estar em uma jaula. Forte isso, não, não. Aí eu fiquei analisando, mas por que vergonha? Aí depois saiu um retrato da Rafaela com a sua namorada. Com a namorada? Então, procede então esse questionamento dela, né? Pai, vergonha da família. Não por ser pobre, né? Não, não é isso, né? Falei, tem alguma coisa acima disso aí. Aí Mas ela não é militar? é a nossa medalhista do judô lá. Mas ela é militar. Ela estava com a namorada. Né? Será que é isso que fez ela afirmar assim? Vergonha da família. Porque veio das E como comunidades. é que você soube que ela tem namorada? O jornal esse, tá lá. Tá falando isso? Eu só não trouxe aqui a parte porque me causou assim uma apreensão. Ué, por que que alguém... Aliás, as duas medalhas são de duas militares, né? De ouro, né? Interessante, né? Todas as duas são militares. E eu queria falar rapidamente aqui, heróis olímpicos, Nadia Comaneci. Alguém já falou nessa moça? Já ouvi falar. Que é a romena, né? A romena Nadia Comaneci, Pediu- com apenas 13 anos de Pediu idade, asilo político. ganhou né? 5 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Montreal. A gente está salientando isso aqui porque é a Olimpíada no Brasil. E um outro herói aqui, Cassius Clay, né, que faleceu agora, né? O famoso Mohamed Ali. E o Phelps. Eu poderia dizer que, como diz lá no jargão esportivo, os dois, a Nadia Comaneci e Cassius Clay, seria uma lenda, né? Não viva. E o Michael Phelps, que é uma lenda viva, segundo um termo que eles usam no esporte, né? Para nós, lenda aqui já é outra história. Extrema medalha de ouro. Mas enfim, a gente são nomes que inspiram. Eu ainda penso que o esporte ele pode resolver alguma coisa também, assim, a nível de sociedade, não é mesmo? Vocês têm essa visão? E pode contribuir com alguma coisa? De agregar, assim, valores da sociedade? O que você pensa? O Ronaldo pensa? Ô Celso, eu olhei para esse menino, o Michael Phelps, né? Phelps. Que é o Phelps. Phelps. Eu olhei para ele e achei muito estranho. Ele está com várias equimoses, tá entendendo? De sucção nas costas, entendeu? E feitas por um sugador mesmo, entende? Não sei se é por um fisioterapeuta japonês, eu não sei bem assim. Aquilo me estranhou muito. E ele usa aquilo para... Desempenho, né? Desempenho melhor, né? Aí eu fico pensando assim, será que isso também não é doping? Mas é interessante que não se Os comentou atletas nada. americanos, quase todos estão fazendo isso. Mas então eu estou falando, né? Porque, olha só, nas chamadas Paralimpíadas, as pessoas estão usando prótese, não estão usando prótese? Mas você repara que os que saltam com prótese, eles saltam com a prótese. Sim. Não saltam com o pé bom não, eles saltam com a prótese. Que coisa, né? Eles correm com a prótese. Seria um doping também? É isso que eu estou falando. Então, eu acho que a Olimpíada vai ter que Rever esses conceitos. rever esses conceitos. Mas Porque Não, porque, é estranho. Eu nunca tinha visto nele, não. Várias marcas de sucção mesmo. E passou batido na Casa Henrique, ninguém Mas sabe comentou. que é o não seguinte, comentou nada. É porque é o seguinte, entendeu? Segundo o comitê, considera doping, entendeu? Algo que, no caso, é ingerido, entendeu? Ou então é injetável, né? Como remédios, né? Alguma injeção de hormônio, né? Etc. Entendeu? Então eles assim delimitam, né? É o que no caso é assim doping ou não, entendeu? E esse detalhe aí, entendeu? Segundo né? Esse órgão, né, olímpico, né? Não
se configura o doping, não. Por enquanto. Sim, sim. Porque, na verdade, por que ele usa isso? Por que ele tem esse desempenho? É para obter vantagem Sim, Isso eu sobre tô outro. falando. Então, sobre outro. Por que o outro não está usando? Por que você está usando? Então, as condições não são iguais. Isso Eu acho realmente que- é eu acho uma que coisa não. que mais cedo ou mais tarde eles Alguém vai devem rever essa situação. rever. Você não pode. Você pode usar isso até tanto, mas daqui você não pode. Você tem que entrar em condições iguais aos outros. E ele deve gastar uma fortuna com isso. Com certeza. E o outro humildezinho que não pode fazer nada disso? Não ganha Esse é outro problema. A gente vê também, assim, as pessoas são portadoras de alguma deficiência, na verdade elas têm que ter uma atividade, né? A gente pensa que, de repente, você pode até mexer com o emocional, porque isso traz, assim, uma certa depressão, né? A pessoa tendo sendo aleijado de participar de alguma atividade na sociedade. Eu vejo até como, a gente fica vendo aqueles cadeirantes, um sacrifício, estava vendo Verdade. São verdadeiros atletas, né? um japonês, sabe, Na ginástica, né? paraplégico, com aquela cadeira, mas tocando soco mesmo. Eu fico pensando, até onde vale isso, doutor Hernando? Tudo pelo, tipo assim, o prazer de mostrar que eu sou também útil à sociedade, eu posso participar. E aí fica uma coisa assim, os senhores não estão entendendo, dizendo. Aí fica aquela luta, por exemplo, as cadeiras se arrastando, aquela choque de cadeira, igual o vôlei, né? Baga, trombada, cadeira. Na verdade é o seguinte, meu Celso. Mas enfim. É a chamada autossuperação, né? Também. É porque é o seguinte, porque na sociedade, entendeu? Em que nós vivemos, Infelizmente existe Infelizmente, o estigma, né? Assim, do deficiente físico, entendeu? É que não vale nada, é incapaz, entendeu? Não chega a lugar nenhum, entendeu? Na verdade, esses jogos olímpicos surgiram não somente para, assim, a autoestima, né, dos atletas, entendeu? Que, assim, muitas vezes, no caso, tiveram o quê? Que, no caso, rever a sua vida, entendeu? Assim, depois perde um acidente, né, qualquer coisa. Mas, assim, é um espelho, não é isso? Para a sociedade, para o quê? Para se superar e vencer o problema que, não é isso? Assim, que foi, deu imposto, não é isso? E que, no caso, assim, para, assim, muitas, né, a gente, entendeu? Desiste da vida, né? Entra em depressão. Ah, não, agora eu quero morrer agora porque a vida acabou, né? Carlos Henrique, e principalmente o pastor Ronaldo, por esse ângulo que o nosso irmão Carlos Henrique colocou aqui, então é válida essa atitude, né? Por exemplo, mesmo que eu esteja sofrendo de uma paralisia ou coisa parecida, eu vou para o ringue, eu vou para o, como é que chama o lutador de judô, aquele local, tatame. Embora fique assim uma coisa assim... Da piscina, né? Piscina. Então é válido, pastor Ronaldo. O homem está sempre buscando a superação, né? E a competição te leva a isso. E mesmo os que têm dificuldade, eles querem também se autoafirmar. E a realidade é que nós precisamos, como seres humanos, deste alimento, vamos dizer assim, quase que egocêntrico, né? Mas, diante de tudo isso, nós temos Paulo fala daqueles que correm, né, buscando a coroa, e só um ganha, né? E mesmo assim ainda podemos qualificar como vaidade. Agora, nós também estamos numa jornada, né, uma grande jornada, onde a vitória é certa, já está comprada, né? Porque o nosso egocentrismo, o nosso desejo de superação, ele foi todo vencido, todo ali consumado ali na cruz. Nós somos, a Bíblia quer dizer, se os grandes, né, o Phelps com 23 medalhas de ouro, mais do que o Brasil, né? Mais do que o Brasil. Ouro, ele é campeão, se ele é vencedor, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso é melhor do que ser atleta. Aleluia. Ouvinte, olha só, me perdoe a redundância aqui. Ouvinte, você que está escutando o programa Ponto de Encontro, rádio. Sabia, pastor Ronaldo, pastor Hernani, nosso professor Carlos Henrique, como o rádio ainda é bem ouvido, né? Eu fico impressionado com isso, porque
Você sai aqui na Avenida Cardoso Moreira, eu tomei um susto agora no fim de semana, um agrupamento ali em frente ali à prefeitura. Eu falei assim, gente, isso não é que é o Wi-Fi? Porque o Wi-Fi normalmente nas cidades menores, que se você tem viajado, juntam, né? aí tem assim uma pracinha na cidade que está, né, cidades menores, né? Eu falei, será que é o Wi-Fi aqui no Claudódromo? Não, mas o que acontece? Não, chegou um negócio. E até essa semana, antes de nós abordarmos aqui o tema bíblico da semana, o Pokémon chegou, pastor. Chegou o Pokémon também em Itaperuna. E aí, como é que essa história? O Pokémon chegou também, Ronaldo, em Itaperuna. Chegou? Tá empolvoroso. Saiu lá dos Estados Unidos, tá vendo? Chegou aqui agora? Vai um alerta aí, olha, pessoal. A gente tem falado costumeiramente. Ô, Celso, deixa eu dar uma Pitaco. palhinha. Na verdade, Pokémon, que significa Pocket Monster. Ih, olha só, olha. Ou não é, Carlos? Você sabia disso? Não sei se eu pronunciei certo, né? Pokémon Go, dá pra falar Go. O monstro do... E atrás do monstro. É monstro. Não, é monstro de bolso. Não, olha, monstro. É monstro de bolso. É aquele que você carrega do seu jeito. É bolso, pocket de bolso. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte. Entende o que é? Que você pode carregar para lá e para cá. Mas na verdade, lá no Japão, onde, entendeu, mexe Monstro? muito com isso, monstro. Peraí, essa palavra. Porque, pastor, um detalhezinho. É monstrinho, na verdade. Um detalhezinho, porque É uma abreviatura da sim, mas palavra. é porque ele falou assim, olha a teoria da conspiração aí. Não, conspiração não, é isso mesmo. Na verdade, no fundo, é demônio de bolso. Ah, pois é. Monstro? Mas tem a ver com o quê? É com demônio de bolso. As pessoas estão brincando. Eu estou falando isso, Celso, você sabe por Não, quê? é bom salientar isso. Sabe por que eu estou falando com isso? Porque Deus, quando criou um homem, um ser chamado Lúcifer, Lúcifer era perfeito em duas coisas: em sabedoria. Agora, olha aonde que nós chegamos. Entende? Você com o celular na rua, aqui na avenida, você acha, entendeu? Acha o monstrinho. Olha que coisa. Entendeu? E vai nele, pá. E se você não eliminar, ele não sai dali. E se você eliminar, aparece outro. Nunca acaba. É uma coisa incrível. Não, e pode levar você sair também para até lugares. E de repente você está andando para lá, vê um carro e pega você, mata você. E não vê não. E vê um cachorro, você pisa nele e mata o cachorro. Você está tão preocupado com o monstrinho que você esquece da vida. Mas eu falo assim, que Deus fez um ser que era perfeito em duas coisas: sabedoria e formosura. Duas coisas. Agora, o homem quer chegar, ô Celso, à perfeição. Como esse ser era perfeito em formosura e sabedoria, o homem que comeu da árvore do conhecimento quer chegar também à perfeição. Você está dizendo que Satanás está fazendo escola. Tá fazendo escola. É isso, pastor? E o homem não está percebendo isso. Pastor Ronaldo? E o homem não está percebendo isso. O bicho está solto. A título de, isso aí é uma nova invenção. E Salomão já disse também, por causa das muitas invenções, deu no que deu. Eu vejo, só para acrescentar, que vai ficar muito fácil para que a conclusão bíblica seja, vamos dizer assim, fechada mesmo, né? Porque se hoje as pessoas estão procurando demônios aí, estão se familiarizando com eles, quando se manifestarem de verdade, vai ser normal, Com certeza. tudo tranquilo. Eu já vi isso aí. Muito bem colocado. Ouvinte, você que é do programa Ponto de Encontro, olha atente para esses esclarecimentos. Cumpre João 10:10, né? Veio para matar. Mas isso deve ser holografia, né? É uma técnica de holografia. Eu só sei que Itaperuna está alvoraçada. Mas não só Itaperuna, não. É muito Não, sim, eu me lembrei, a Bíblia fala de alvoroço também. E Jerusalém alvoroçou porque Jesus entrou ali. O que você tem procurado? A Bíblia diz que os gregos, uma certa ocasião, vieram procurar Jesus. E tem uns procurando Pokémon. Mas para se refletir. Para refletir mesmo. É o seguinte, olha só, mais ainda, e 20% dos celulares Android dos Estados Unidos, olha só,
logo nos primeiros dias, 20% dos celulares Android dos Estados Unidos já tem esse aplicativo já. Olha só. Já veio com ele. Em poucos dias já, rapaz. É disseminado 20% no já. mundo, né? Ô, gente, Seu 11 Android. horas e 53 minutos. Eu queria só passar rapidamente duas coisas que me chamaram a atenção na semana passada, porque... Você tá fugindo, né? não, me aguarde aí. A gente vai fechar em alto estilo, em grande estilo. Olha, vai... Pô, o pastor Ronaldo está lá dedilhando suas papelinhas. Buscando informações. Mas olha, gente, eu coloquei assim um título sobre uma manchete que eu vi na semana passada. Existe crime perfeito? Esse caso foi... Existe um crime perfeito? Há 2 anos e meio atrás, houve um caso que chocou o Brasil. O caso policial na Paraíba, envolvendo 2 sócios. Detalhe, morreu o sócio e sua esposa, que foram minutos antes testemunhas do casamento do sócio acusado de mandante do crime, olha só. Olha que cena. 2 sócios estavam meio que em litígio e tal, mas coincidiu que um deles ia se casar. E convidou mesmo, um litígio, negócio, envolvendo negócio, sabe que negócio pode acontecer isso, né? As partes não se acertarem. Se for com os infiéis, pode acontecer. Epa, é um detalhe. Longo e desigual. Aí olha só, então, mas só que esse sócio, que foi, mais tarde foi desvendado, que foi mandante do crime, convidou, mesmo assim com as relações estremecidas, esse outro sócio, com a sua esposa, para ser testemunho do casamento. E curiosamente, doutor, a TV Record exibiu isso. Lá na hora da celebração, os noivos recebendo lá os convidados, pá, um tiro lá fora. E curiosamente o noivo tranquilo, assim, não se tivesse acontecendo nada, e alvoroço de novo, né? O que está acontecendo no casamento? Afinal de contas, ela foi próxima ali ao recinto do casamento. Sabe o desfecho da história? Mais tarde descobriu que... Imagina que os testemunhos foram mortos. Descobriu que esses A mão do noivo, né? o sócio, o noivo, o sócio que fora convidado para o casamento do sócio que foi intitulado lá como mandante do crime, foram assassinados. E o mais curioso de tudo é que a noiva, 2 anos e meio depois descobriu: gente, esse homem não gostava de mim coisa nenhuma. Eu fui apenas usada para que o crime tivesse o quê? Tivesse um desfecho assim, sabe, cinematográfico, ou seja, o crime perfeito. E a noiva agora, ou seja, não sei se posso falar que a noiva causou, quer anular o casamento, a esposa quer anular o casamento, porque descobriu agora que foi tudo tramado. Eu fiquei pensando, que situação, gente, que coisa. Ô Celso, isso aí me lembra uma mulher chamada Suzanne Richthofen. Volta à tona. Não é verdade? Porque os pais dela eram, olha como é, dia dos pais, né? Hoje é dia dos pais. Os pais dela, a mãe psiquiatra e o pai engenheiro bem sucedido. Não sei se ele é Eletropaulo, qualquer coisa assim, nada, entendeu? Lá de cima mesmo o pai dela, né? E ela, envolvida com droga e outras coisas, e o namorado com droga, os pais recomendaram que não mantivesse aquele relacionamento. E com ela, conclusão, tramou com o namorado e o irmão dele a morte dos pais. E ela, quer dizer, ela que tramou tudo. Mas os meninos mataram o pai e a mãe, e ela foi chorar lá no túmulo dos pais. Olha que violência. O pior de tudo, não sei se é pior de tudo, né? É que hoje ela está em casa. Sabe por causa do quê? Indulto. Ela recebeu um indulto do Dia dos Pais. Você imagina, mandou matar os pais e agora recebe Mas ele morreu? Ela vai então visitar... Mas você vê, olha que mundo... Que incoerência isso? Que incoerência. As leis, né? Você não tem mais pai, isso não é lei, não. Vai ver o quê? São legistas. Mas é bom... Não é lei, vou frisar, são né, pastor legistas. Ronaldo? Lei, que interessante. Lei nada, isso aí não é lei, Isso é a letra cega, né? É a letra cega. Agora, aqueles que estão exercendo... Gente, que é isso? A mulher manda matar o pai. Agora ela recebe licença Dia dos no Pais. Dia dos Pais? Eu isso tenho é que uma reportar verdade. aquele livro da capa preta. Quem é injusto
Faça injustiça. Então, não, olha, faça 11 horas e 58 minutos. Semana passada foi abordado aqui um tema. Não é convite, não é bem essa palavra, mas uma recomendação do nosso irmão Paulo, lá de Portugal, falou: você devia abordar esse assunto e tal. E a gente dá a palavra de Deus. Mas eu sou assim, eu quero colocar aqui um pensamento meu. Vai ter situações aqui que eu não me julgo capacitado para falar. Pode acontecer, não pode, doutor Renan? Com certeza. O apóstolo São Pedro Não só você, mas qualquer um. disse assim, olha, as escrituras têm pontos assim de difícil interpretação. Olha o apóstolo São Pedro que andou com Jesus. Então, mas a gente trouxe aqui na semana passada, baseado em São Mateus capítulo 17, sobre a transfiguração, e que eu contei com pessoas lá, mas fala, tal. E ficou, não que ficou uma coisa dúbia, não é nem isso, mas, e consultando alguns irmãos também, até o próprio pastor Lino comentou comigo, a respeito, quando você faz um pouquinho, tem uma noção mínima de teologia, se aventa, não é questão de se aventar, mas você coloca 3 tipos de ressurreições, não é? A ressurreição, as primícias, tal, fala da ressurreição que vai haver no arrebatamento da igreja, e depois 1000 anos, né? A ressurreição dos ímpios. E o texto, a gente aprende em uma noção básica de teologia sobre exegese bíblica. A Bíblia fala por si mesma. E também tem hermenêutica. Eu queria colocar rapidamente isso aqui, porque senão a gente vai ter, não vai ter um parâmetro. Porque se eu começar a interpretar a meu bel prazer, e aí foge uma coisa que a gente fala muito, pastor. Por exemplo, sobre os dons ministeriais. Se eu sou, digamos, eu tenho um dom, se eu sou um profeta, e a minha avaliação mas e os mestres? O mestre que estou falando que é os dons ministeriais. São eles que ensinam. Então, se a gente também jogar por terra essa questão de argumentação, de colocações da teologia como interpretação hermenêutica, né, pastor Ronaldo? Fica difícil, né? Porque eu até penso que nisso aí surge interpretação como, a gente sabe aí, onde o sábado, por exemplo, é maior do que Jesus. Se você for olhar naquela doutrina, não é do pastor Hernani. Então tem que ter algum princípio nisso aí. Então, no meu modo de ver, quando o Mateus está dizendo ali que era, a questão ali que era Moisés e Elias, e os outros, os evangelhos sinóticos, não falarem a mesma coisa, o que a gente aprende? A gente aprende que um meio que complementa o outro. Não é porque a gente pode ver eu posso ver a mesma cena, o Senhor é de Deus, o Senhor é de Deus. Mas vou fazer um relato assim, não tão pormenorizado como o Senhor. Mas não quer dizer que eu não tenha recebido de Deus também, né? Então, e uma coisa me chama a atenção, que a gente já aventou aqui, rapidamente, que o tempo está passando. Me chamou a atenção, pastor Ronaldo, que fala que Jesus transfigurou-se. Eu entendo que ali é como Deus, na sua plenitude, não é aquele Jesus que... E para que aquilo ali? Tinha um propósito. E a Bíblia diz que Deus é um Deus que... Num lugar diz que a Bíblia fala que Deus é um Deus de vivos. Mas em outro lugar está escrito também que ele é Deus de vivos e mortos. E se a ressurreição Deus vai trazer daqui a pouco, no arrebatamento da igreja, e depois 1000 anos com a condenação dos ímpios, ficou claro isso aí, que ele também ressuscita. No dia que Jesus morreu, até alguém citou na igreja hoje de manhã, a gente colocou esse debate também lá. Alguém trazer um esclarecimento. E eu, olha, meu irmão, peraí, no dia que Jesus morreu, ressuscitaram. Por quê? Vou fechar agora rapidamente, irmão. A gente aprende que existem regras, né? Mas as exceções. Não sei se vocês vão entender assim, colocando na parte de Deus. A lei maior diz que a doutrina da morte, vamos colocar assim, que a morte, a doutrina do homem morrer uma só vez, né? Após isso, vem o juízo. Mas Marta, não, senhor, eu sei que o meu irmão vai levantar o quê? Na última vez. Olha só, Jesus contrariou também isso aí, se a gente for analisar. Porque era a crença dos judeus, até porque eu tinha falado isso, né? Que haveria, ele fala em São João 5 que haveria o juízo final. E que os mortos iriam ressuscitar no último dia, ou seja, na vida dele e depois na condenação, no juízo final. Mas Jesus surpreendentemente vai lá e ressuscita Lázaro. Não é um paradigma isso?
Então, onde eu quero chegar? Existem coisas Mas qual a opinião sua? que... Não, ali eu entendo que ali é realmente Moisés. Ah, você acha que é Moisés e Elias? Isso que é importante. É isso. Você acha que é? Não, eu não acho. Tipo Não, assim, você acha que é? porque... E outra coisa que chama atenção, doutor, que nas vezes que Pedro vacilou, Jesus nunca deixou passar em branco. Sai daí, demônio. Vai embora. O galo. Não disse nada. Ele ficou quieto, não comentou nada. E outra coisa, e a partir desse princípio que os evangelhos sinóticos se completam, Mateus não estava falando. Seria um absurdo ele falar uma coisa. Ô, Celso, nós não vamos ter tempo, não. Não, exatamente. Mas a minha pergunta é essa. Para você, ali eram realmente Moisés e Elias. E para o Carlos Henrique, o que você acha? Ô, meu irmão, olha só, não tem um negócio assim, queria assim, né, falar assim, mais detalhes sobre isso. É o seguinte, porque muitas vezes assim, nós nos atemos assim, a detalhes que, quando nós assim, lemos o texto, assim, a mensagem central revela algo muito mais grandioso e muito mais importante, muito mais tremendo. Olha só o seguinte, porque nessa semana, eu fiz uma análise versículo por um caso, versículo, que esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E eu vi que na verdade, a mensagem aqui, principal, não é se era Elias, se era Moisés, Com certeza. ou se era um, ou se era outro, ou se era um varão, ou se era um espírito. Olha só o seguinte, quando nós aqui analisamos um texto, nós temos que analisar também capítulos anteriores também. Com certeza. Olha só o seguinte, se em Mateus e Marcos inicia esse episódio dizendo o quê? 6 dias depois. Ah, tá bom. Em Lucas diz o quê? Quase 8 dias depois. Bem, tem pouquinho. Uma discrepância. Olha só o seguinte. Antes desse evento aqui, aconteceu um fato muito importante. Aqui Jesus havia saído 6 dias lá de Cesareia de Filipe, onde Jesus ele teve aquele famoso diálogo, né, com os seus discípulos sobre quem era o Filho do Homem. Olha só, né? Lá em Cesareia de Filipe. Aí então, lá no final do diálogo, né, Jesus o quê? Ele mencionou sobre o seu propósito deste mundo. E que Pedro, de início, ele não compreendeu. Jesus disse que ele iria a Jerusalém e a ser entregue e ser morto. Mas Pedro, ele não entendeu. Ele quis repreender que isso não aconteça contigo. Mas, Pode só ser. tem que ser de objetivo, senão não vamos Não, deixa eu falar. Aí é o seguinte, olha só. E isso aqui houve no trajeto de Cesareia de Filipe para Jerusalém. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. E os discípulos, eles o quê? Ficavam temerosos sobre a morte dele, de Jesus. Estavam temerosos, com medo. Eles, no caso, não entendiam esse mistério. Então, no trajeto, à noite, Jesus, com Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais íntimos dele, chama para orar. Né? Para orar. No monte, né? No monte, chamado Monte Tabor. Né? Com certeza, gente, esse episódio aqui tinha um propósito. Qual é, no caso, o
propósito e a mensagem aqui desse texto é a ressurreição e a glorificação. Era um alento que, no caso, Jesus queria dar para a pobre alma e a mente de Pedro, que não estão fazendo nada, talvez com medo do que ia acontecer para Jerusalém, porque esse evento aqui aconteceu logo antes, um pouco tempo antes de Jesus ser morto. Mas era Moisés e Elias? Isso, Não, a questão é essa. Aí é o seguinte, então Jesus aparece lá no monte, né? Transfigurado. Aí então, olha só, aqui em Mateus 17. Olha. Por isso, irmão, o Celso, mas aqui tem que ser antes do programa, não no final, não. Faz outro E programa. eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17, versículo 3. E aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 4, Marcos, que foi, no caso, o primeiro evangelho a ser escrito, diz assim: e apareceram-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Marcos 9, versículo 4. E o evangelista Lucas, no capítulo 9, versículo 30, sinótico também, diz aqui: e eis que estavam falando com ele dois varões, vírgula, que eram Moisés e Elias, os quais quem? Moisés e Elias apareceram com glória e falavam de sua saída, a qual havia de cumprir em Jerusalém. Ou seja, Lucas aqui, ele ainda revela com detalhes o conteúdo do diálogo entre os três. Porque todos os três falavam justamente do seu... Então, para você, era Moisés e Elias. Isso você quer dizer? Sim, lógico que não. Então, deixa o pastor Ronaldo falar, senão não vai ter mais. Vamos ver o que ele está pensando. A gente vai trazer na próxima Não, semana. tem que trazer, porque ficou um negócio Final. final. Eu entendo que, olhando os três textos e à luz do que a Bíblia fala, eu tenho dificuldade de afirmar que é Moisés e Elias especificamente. Mas também não afirmo que sejam demônios. Eu creio que seres Aí celestiais seria... que vieram para poder afirmar a glória do Senhor e o que aconteceu com ele. Porque eles tinham falado anteriormente, tantas três vezes, né? Que ele ia morrer e passar por essas situações de sofrimento. E eles vieram confirmar. Pastor, não, o senhor... dentro do que você está falando aí, você pega o vídeo do outro lado, mas o fato de Mateus citar assim, nominalmente, Elias e Moisés, isso depõe a Os três citaram, meu irmão. depois Lucas também fala sobre isso. Os três citaram. Depõe a autenticidade do que Mateus está falando, que ele está dizendo. E a gente aprende um princípio da exegese bíblica, que a Bíblia interpreta assim mesmo, como a hermenêutica. Quem está dizendo que eu sou? Elias, o João Batista, você é Elias? Ele abriu a boca, eu não. Opa, isso aí a gente aprende. Ali não está mostrando que Elias o Moisés foi ressurreto. Nem tão pouco que Elias foi trazido, Elias não morreu. Então tem que levar também em consideração todos esses postulados, senão nós vamos começar a forçar as coisas. No caso, Celso, eu gostaria de fazer isso de outra forma. Não, mas o programa mais um tempo, quer dizer, chega meio-dia e 5, meio-dia e 10, não tem noção. Ô, Celso, Mas eu coloquei de propósito, no final do programa, por causa disso você é mesmo. esperto, né? Não tem noção, não. Não, você quer... Olha só, eu aqui, ó. You are a smart man, Celso. Vale no caso, meu irmão. Aqui, ó. Você tem que também. No caso também, andar também. Levítico 23, 43, Êxodo 19, 1, Mateus 27, 52, 53, 2 Pedro 1, 17, 18, Malaquias 4, 5, Reis 18, 42. Quer dizer, meu irmão, eu tenho aqui vários versículos aqui no caso aqui, uma análise que deu numa forma global, entendeu? E eu no caso digo mais, não existe nenhuma contradição. O problema é esse, não há contexto aqui contradição. da Bíblia. Para mim,
Se realmente forem Moisés e Elias, a Bíblia é contraditória. E eu também vou provar por quê. Mas a palavra de Deus não é contraditória. Com certeza. Eu estou dizendo isso. Se forem Moisés e Elias, ela é contraditória. Mas pelo que eu li, está entendendo, revi, a palavra de Deus não é contraditória. E só vou deixar não vou deixar no ar, não. Próximo programa. Um esclarecimento. Eu pergunto, Jesus ressuscitou ele? Eu quero saber, ué. Estou perguntando só, Jesus ressuscitou ele? Nesse caso aí... Não, nesse caso não. Jesus, ele mesmo, ele se ressuscitou? O próprio Jesus. A Bíblia fala que ele produz. Não, estou falando você. Pelo Pai, ressuscitado pelo Pai. Jesus não Pelo ressuscitou ele. poder. Não, quero saber isso. Jesus não ressuscitou ele. A si mesmo. Não foi ele que ressuscitou. O Eliseu morreu. Não morreu Eliseu? E um dia colocaram um cadáver de um homem em cima do corpo de Eliseu. O cadáver ressuscitou. É verdade. Você está entendendo? Uhum. Agora, o que a Bíblia fala? Que quem desce à sepultura, a Bíblia é muito clara, não ressuscita. É quem desce que não ressuscita. Agora, se Jesus vai ressuscitar a você, não está dizendo a mesma coisa. Porque o próprio Jesus, ele não ressuscitou a ele mesmo. Foi Deus quem ressuscitou. Deu para compreender? Agora eu pergunto, quem ressuscitou Moisés? Como é que Moisés apareceu ali? No dia desse raciocínio do Você senhor, está entendendo? no dia que Jesus morreu, quem ressuscitou aqueles homens que entraram para Jerusalém afora? Foi Jesus que ressuscitou. Foi Jesus que ressuscitou. E nesse caso ali, não podia, pelo poder, já que ele transfigurou, não podia... Não, aí você já está imaginando. Aí você já está imaginando. Mas aí... Não, aí não vale. Aí você está Não, mas me falha, já que Agora, o Moisés, por exemplo, Moisés morreu, foi sepultado num vale, no Monte Pisga, tá entendendo? Agora eu pergunto, quem ressuscitou Moisés para ele estar ali no monte? Ninguém ressuscitou. E a Bíblia fala, aquele que desce não ressuscita. E como se explica essa afirmação de Mateus? E até hoje está provado. Semana que vem, Até hoje está provado. no início não do ressuscita. programa, pelo amor de Deus. Poxa, Então, até hoje está provado. Passou. meu Deus do céu. Olha, 12 horas. Gente, um feliz domingo, bom domingo, Bom dia, Ele está achando, uma boa pastor? semana e até o próximo papo para ponto de uma hora, encontro. senhor. Não, isso aí são mais 2 programas, Se surgiram Deus mais 2 quiser. depois disso. Deus abençoe. Bom dia a dia, todos. rapaz. Bom dia. Feliz dia Bom dos dia. pais também. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu